Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte, da correção do questionário online de fundamentos de usinagem. Você ainda que não respondeu, o questionário, o link está aí na descrição. Então responde, testa lá seus conhecimentos referentes à área, depois volta aí para o canal para verificar as correções, tá bom? Essa é a sétima questão e vamos aí para a resolução. No processo de fresagem, às vezes se faz necessária a execução de engrenagens utilizando o aparelho divisor. Analisando que um técnico necessita fabricar uma engrenagem com 30 dentes, informando aí como Z30, ou seja, a referência aí para o número de dentes, e o mesmo disponha de um aparelho divisor com redução de 40 para 1 e discos com os seguintes furos. Disco 1, 25 furos, disco 2, 26 furos, disco 3, 27 furos. Com base na necessidade informada e com os dispositivos para a fabricação da engrenagem em questão, como será o deslocamento no aparelho divisor para fresar cada um dos dentes da engrenagem. Bom, aí a gente tem alguns detalhes aí para a gente considerar, Primeiro ponto é entender que, no caso, o fresamento da engrenagem, ou seja, a usinagem da engrenagem, ela nada mais do que vai ser justamente uma relação de deslocamento angular. Ou seja, quando eu fresar o primeiro dente da engrenagem, conformar aquele primeiro dente da engrenagem, eu não vou precisar deslocar nada, ou seja, ele é o ponto de referência. Quando for fazer o segundo dente da engrenagem, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que deslocar exatamente a distância de um dente para o outro. Você pode dizer, pô, claro que vai ter que deslocar a distância de um dente para o outro. Mas esse aí é um ponto importante. Muitas vezes a pessoa pensa que vai ter um deslocamento já inicial antes da fresagem, mas o primeiro fresamento, o primeiro vão, na verdade, você vai fabricar ele é o de referência e justamente na sequência que você vai ter o deslocamento. Esse deslocamento, obviamente, ele vai ter que ser igual para todos os dentes, tá bom? Beleza, então, dito isso, esse é um ponto importante, saber qual é a distância angular entre os dentes. Então, para saber essa distância angular, o que é que eu vou utilizar? Número de dentes. Ou seja, se uma volta completa representa 360 graus, é só pegar 360 e dividir por 30. Então, no caso aqui, a gente vai ter 360 dividido por 30. Nesse caso aí, 360 dividido por 30 dá justamente 12. Ou seja, a distância para cada dente é 12 graus. Ou seja, a distância angular entre os dentes. Beleza, então eu sei que é isso aí que eu vou precisar deslocar. Ou seja, toda vez que eu fresar um dente, um vão, eu vou ter que deslocar 12 graus. Assim sucessivamente até completar a fabricação dos 30 dentes. Beleza. Feito isso, o que acontece? Se eu tivesse um aparelho divisor, que ele tivesse lá um deslocamento, exemplo, desse um giro no manípulo do aparelho divisor e ele deslocasse 12 graus, ótimo. Já fechava o processo. Só que, será que esse aparelho divisor que a gente tem aqui indicado na questão, ele tem essa capacidade? O que a gente precisa saber para verificar isso? É essa informação aqui, ó, 40 para 1. Ou seja, essa relação de redução dele, ou seja, você vai ter que dar 40 giros no manípulo para que a placa que esteja fixando a peça dê um giro. Ou seja, a gente vai ter novamente uma relação de redução angular, ou seja, 360 dividido por 40. Então, nesse caso aí, 360 dividido por 40 dá igual a 9 graus. Ou seja, o que é esse 9 graus aí? Ele veio da onde? Entenda o seguinte. Toda vez que a gente der uma volta no manípulo, a placa que está fixando a peça, ela vai girar um pouco. Vai girar uma certa quantidade de graus. E justamente se a gente girar 40 vezes esse manípulo, ele vai deslocar os 360 graus. Ou seja, isso que a gente marcou aqui é justamente o quanto é que ele desloca quando ele der apenas um giro. Ou seja, se ele tem essa relação de redução de 40 para 1, 40 giros no manípulo representam uma volta completa na placa, se eu deslocar apenas um giro, eu vou deslocar quantos graus? 9 graus. Ou seja, 9 graus vezes 40 vai dar exatamente 360. Então aí eu já tenho duas informações importantes. A primeira, a relação da distância entre os dentes da engrenagem, que é de 12 graus, e agora eu sei o deslocamento que eu tenho toda vez que eu executar uma volta no manípulo, no aparelho divisor. Então, vamos deixar aqui anotado. Então, a gente tem distância dos dentes, que vai ser justamente de 12 graus,
e a gente tem aqui o deslocamento do aparelho divisor. Vou botar aqui AD, aparelho divisor. Nesse caso aí, esse deslocamento vai ser de 9 graus. Então aí a gente tem um pequeno problema. Por quê? Quando a gente completa uma volta no disco ou no manípulo do aparelho divisor, dá uma volta completa, a gente só vai estar deslocando 9 graus. E a gente precisa deslocar 12 graus. Ou seja, aí a gente já tem uma informação importante, que inclusive essa informação já está aqui nas alternativas. A gente vai ter que deslocar uma volta no manípulo, né? Veja que todas as alternativas trazem uma volta no manípulo e tantos furos no disco de tantos furos. Ou seja, uma volta no manípulo já é certo. Por quê? Significa que a gente, quando deslocar uma volta, a gente vai deslocar 9 graus de 12. Então aí a gente já tem um detalhe importante. Ou seja, que detalhe é esse? De 12 graus que eu preciso deslocar, eu já desloquei 9 graus. Ou seja, então eu posso já subtrair 12 menos 9, ou seja, 3 graus de sobra, né? Então, está faltando agora encontrar esses 3 graus. E para encontrar esses 3 graus, significa que eu vou ter que girar uma certa quantidade de volta no manípulo, né? Se a gente sabe que quando dá uma volta completa é 9 graus, e a gente está precisando deslocar 3 graus, 3 graus representa quanto de 9? 1/3. Ou seja, significa que a gente vai ter que deslocar, né, exatamente... Vou pegar aqui. Correto. A gente vai ter que deslocar 1/3, né, desse aparelho divisor, né, ou desse manípulo, né? Então, será que tem algum desses deslocamentos aqui que representa 1/3? Se tiver, já é a resposta. Exemplo, o que significa esse 1/3 aí para essa verificação? Vamos observar só essas informações aqui. Ó. Cada disco que está lá acoplado ao aparelho divisor tem uma certa quantidade de furos. É como se esse manípulo, né, quando ele vai estar deslocando essa volta, você vai ter os discos que vão ter uma certa quantidade de furos equidistantes. Ou seja, esses furos eles representam justamente o que? Uma subdivisão desse grau de deslocamento. Ou seja, se a gente, exemplo, esse caso aqui tem 25 furos no disco, ou seja, são 25 furos equidistantes montados no disco. Ou seja, é como se eu pegasse 9 graus e dividisse ele em 25 partes. Né? Esse de 26, 9 graus dividido por 26. O de 27, 9 graus dividido por 27. Então, são subdivisões desse grau de deslocamento, que é justamente esse aqui. Então, pela lógica que a gente já viu que se tiver uma relação de 1/3, já atende. Então, vamos verificar por essa lógica se a gente já encontra aqui o resultado. Ó, esse primeiro, 2 furos para o deslocamento de 27. Ou seja, 2 em relação a 27 não representa 1/3. Ou seja, eu teria que ter 1/3 de 27 furos, né? Ou seja, 27 dividido por 3, que daria 9. Então, 9 furos de 27 daria 1/3 do deslocamento, né? Inclusive, é a resposta pelo que a gente já está vendo aqui. Ó. 9 furos no disco de 27, ou seja, 1/3 de deslocamento, que é exatamente o que a gente precisa. Os outros, se a gente for verificar, né, esse B aqui, 22 do total de 25, ou seja, se a gente está precisando de 1/3, né, 25 dividido por 2 vai dar 8,3. Né? O de 26, né, 26 dividido por 3 vai dar 8,66. Ou seja, não bate exatamente a quantidade de graus que a gente precisa. Então, apenas o de 27 para essa necessidade é o que nos interessa. Então, a alternativa correta aqui seria justamente 9 furos no disco de 27. Ou seja, uma volta no manípulo mais 9 furos no disco de 27. Ou seja, a gente teria que deslocar uma volta completa, que representa os 9 graus, mais 9 furos, que vai representar justamente 1/3 de 9 graus, que representa 3 graus, ou seja, 9 mais 3, 12. Então a gente chega aí no deslocamento necessário para o fresamento dos dentes da engrenagem, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!